Olá, meus amigos. Hoje vamos de GARI 11. O fundo emitiu o último relatório. A gente vai dar uma olhada, inclusive, tem atualização a respeito do patamar de alavancagem, né, que é algo que preocupa muito os cotistas. A gente vai dar uma olhada como é que vai ficar esse patamar. Inclusive, tem atualizações e expectativas futuras sobre essa alavancagem. Também na questão, temos aqui sobre as distribuições, que temos uma mudança no patamar de distribuições, a tendência de ter uma redução em relação ao que foi no último anúncio quanto aos dividendos. A gente vai dar uma olhada nisso, ver como é que está o portfólio atual, questão de inquilinos, tem muita coisa para a gente ver. Inclusive, quanto ao valor patrimonial, teve reavaliação de imóveis no final do ano, o valor patrimonial subiu, a gente vai dar uma olhada nisso no detalhe também. A liquidez do fundo segue bem alta, né, bem acima daquele número básico que a gente tem de 1 milhão. Última distribuição foi de R$ 9 não, né, 9 centavos, 9,2 centavos. Inclusive, essa expectativa já reduz para o próximo mês, né, de distribuição. A gente vai dar uma olhada nisso também. Atualmente, os 40 ativos em carteira. Tem uma questão da alavancagem, a gente vai conversar sobre isso mais à frente, né? O patamar da alavancagem deu uma subida, mas ele fala várias vezes no relatório que esse número é transitório. Aqui a gente tem questão do número de cotistas, beleza? Questão de taxas mantém o que a gente já viu em relatórios anteriores, inclusive também tem questão de taxa, que a gente vai ver mais à frente, de gestão ali, a ser descontado na questão da emissão de cotas, né? Vai ser pago uma parte recente. A gente vai dar uma olhada nisso no detalhe já já. Vai falar que agora inclui os 15 imóveis em portfólio, vai falar da desvalorização do IFIX, também vai falar que não há deterioração da tese de investimento do fundo, né? O fundo tem queda de cota forte nas últimas semanas, né? Não só o GARI, mas muitos outros fundos. Inclusive, ele nesse momento está por volta de 7,86, né? Bem próximo das mínimas, como a gente vê. Vai falar que está com um caixa interessante mais à frente, ele falando sobre isso, né? Inclusive, no momento onde a gente tem um mercado bem, digamos assim, vendo um certo risco, né? Questão de risco fiscal, questão do macroeconômico, enfim, a gente vai detalhando isso mais à frente. Ele cita também a questão dos contratos atípicos, né? Que normalmente são contratos que têm prazos bem mais altos de duração, questão de quebra de contrato por parte desses inquilinos normalmente gera uma multa bem alta. Isso é uma das particularidades dos contratos atípicos, né? Que é como a gente vê principal aqui no GARI. Aqui a gente tem a questão de compra, venda de ativos no histórico do fundo, né? Ele vai falar que os valores envolvidos aí em 2024 foi na ordem de 1,5 bilhões de reais. Também vai falar que o fundo mantém, né, novamente a questão das teses de investimento, né? E cita também que o GARI mais que dobrou seu número de cotistas no último ano. Vai falar sobre o patamar de alavancagem, né, que tem uma cobertura de mais de 10 anos de amortização. Porém, a gente vai ver mais à frente que esse patamar de alavancagem deu uma subida bem expressiva, porém, ele já vai falar algumas coisas sobre essa expectativa futura dessa alavancagem. Vai falar também aqui que está pendente a venda do BRF Visa, né? Tem previsão agora nesse final de janeiro, agora nós já estamos em fevereiro, né? Nesse comecinho de fevereiro, beleza? Também vai falar que tá querendo a questão da venda do BRF, né? Vai trazer uma fotografia, né? Ou seja, um perfil do fundo mais parecido com o que ele estava em outubro de 2024, né? Onde ele tinha ali a questão do patamar de alavancagem, mais tranquilo, né? E tinha um caixa de disponibilidade para cobrir bastante essa questão da amortização dessas obrigações. Aqui à frente vai falar novamente da questão dos 15 ativos comprados ao Grupo Carrefour, vai falar que 725 milhões o montante total, uma parte, no caso 341 milhões foram usados, disponibilizados do fundo para pagamento, e uma parte foi via CRIs, né, via dívida, no caso de 13 anos firmado com o Carrefour, no valor de 384 milhões de reais. Alguns itens ele vai falar que foi definido como opção pela gestão em manter o conforto nessa questão dessa dívida, desse CRI, tendo em vista que o caixa do fundo está alocado atualmente no CDI, né? O CDI está lá em cima, Selic com previsão, inclusive, ainda de continuar subindo. Outro fator que ele citou para essa decisão, né? No caso, a prerrogativa de estar líquido, né? No momento, como eu falei, de escassez de capital, a gente está vendo muitos fundos caindo, muita coisa aparecendo, muita oportunidade aparecendo. Ele vai citar que está no momento, então, com caixa tranquilo, né? Para passar por esse momento e abraçar, quem sabe, aí, algumas oportunidades. Também vai falar na questão, novamente, da questão do caixa, de manutenção de disponibilidades. Vai falar que resta apenas 30 milhões de parcelas remanescentes a ser pagas ao Carrefour, que representa a única obrigação a pagar na estrutura do fundo. Também cita que reforça que não há qualquer outra obrigação pendente, ok? E cita que o patamar atual da alavancagem é na ordem dos 35%, inclusive vai ter um detalhamento sobre isso lá na seção de alavancagem, a gente vai já entrar lá.
E esse perfil, né, esse número 35% não reflete o patamar final esperado para 2025, ok? Assim como o valor também que estava no último relatório, que era 14%, ele não representa o valor final. A gente vai ver o valor final mais à frente, beleza? Como é que vai ficar esse patamar de alavancagem ao final de 2025. Ele vai falar aqui que realizou a amortização antecipada da securitização dos imóveis do GPA e Mateus, ok? Na ordem dos 104 milhões. Sem que tivesse o consumo excessivo do caixa, né? O fundo se preocupa muito com essa questão do caixa, a gente vê ele falar várias vezes na questão do colchão de disponibilidade, a questão do caixa. O BRF visa acarreterá com a venda, né? Tem a venda que está para sair do BRF, acarretará uma baixa estimada de mais de 100, mais não, né? Em aproximadamente 145 milhões no passivo do fundo, né? Então, com essa venda vai dar uma reduzida na alavancagem e volta a refletir o patamar da alavancagem entre 24% e 26%, que é o planejamento, né, da fotografia 2024. Então a gente tem uma expectativa dele manter, terminar pelo menos o ano, né, com um patamar de 24% a 26% de alavancagem, né, abaixo do que tem hoje 35%. Aí vai de cada investidor, cada cotista, né? Para uns podem ser o número da alavancagem alto, para outros não, vai de cada um, né? Muita gente às vezes fica preocupado com essa questão de alavancagem quando se fala em fundos de tijolos, né? Caso venha ter um problema, alguma pane, alguma coisa grande, né? Que venha comprometer os aluguéis desses imóveis, né? E aí teria uma dívida grande a ser paga, sendo que os imóveis estariam parados, né? Citando um exemplo, ok? Se bem que ele usa contratos atípicos, né? Que tem ali o aluguel já é meio que usado ali como lastro para pagamento das dívidas, né? E caso tiver uma rescisão de contrato, entra então a multa por rescisão de contrato, normalmente multas bem grandes, né? Que aí então ajudaria na questão também do pagamento dessas dívidas. Vai falar novamente aqui do colchão de disponibilidades, né? Atualmente, no caso, em 2024 aqui 441 e em novembro era 866, né? Uma redução, como a gente vê aqui, de novembro para dezembro devido às negociações. E isso, novamente, decide que não representa o final da operação como um todo, né? As disponibilidades deverão alcançar aproximadamente 530 milhões, né? E aí o fundo teria mais de 12 anos de cobertura do fluxo de amortização. Também ia falar do montante, né? Esse montante dos 530 já está considerando os valores captados na sexta emissão de cotas, né? Os 194 milhões captados. Inclusive, quanto a essa questão da captação, a gente vai ver mais à frente ele falar sobre a questão das taxas, beleza? A estrutura desenhada para aquisição dos imóveis foi semelhante à estrutura já existente para outros imóveis de renda urbana do fundo. No caso, foi a montagem de um FII casca, né? Exclusivo que abrigaria esses ativos, no caso, o FII Annecy. E aí ele vai falar que no final do ano, agora a gestão desmontou algumas operações compromissadas que rentabilizava seu caixa, né? E aí com isso ele conseguiu fazer esse movimento que gerou algum resultado financeiro pontual expressivo para o Garen. Mais à frente ele vai falar que o entendimento de 2025 para o Garen é de um fundo mais robusto, né? Em volume e variedade, né? Na questão dos inquilinos também, logicamente, que está aumentando. E também cita a questão da manutenção dos pilares do fundo, né? A questão da estabilidade, da previsibilidade, semelhante ao que estava o Garen em 2024 para esse 2025, ok? Na questão das vendas, novamente a questão do BRF, né? Tá para vender aí. Isso geraria um lucro de 67 milhões de reais para o fundo, né? O total aí aproximado de redução seria da dívida de 145 milhões. Teve reavaliação de imóveis, né? Como eu falei para vocês, teve uma valorização de quase 3,7, o patrimonial aumenta aí de 9,30. Aqui a gente tem a questão da redução das taxas, né? Que eu estava falando. O fundo passará a refletir a redução na taxa de gestão para cobrir 60% dos custos relacionados à sexta emissão de cotas, né? Serão arcados aí, no caso, pela gestora, conforme já anunciado, a gente já tinha visto isso aqui, bem interessante, né? A questão da proposta aí, pelo menos cobrir uma parte dos custos relacionados à emissão. E o novo guidance, né? Muita gente também de olho nas expectativas, temos uma redução, o patamar agora é de 8,3 a 9 centavos por cota. A gente vai já conversar sobre isso, sobre essa manutenção desse patamar, beleza? E até o meio do ano, né? A gente vai ler esse guidance até o meio do ano no detalhe. Teve a conversão das cotas, né, em 17/1, no caso, às 13 e às 15, beleza? E aqui ele vai falar sobre o guidance na fila do pão, a gente vai olhar mais à frente e o comparativo com outros fundos. Aqui temos, então, o guidance, né? O patamar aí, manutenção 9 centavos a 8,3 centavos, né? Era até julho, né, de 2025. É até o patamar, se a gente pegar aqui na DRE, mas, digamos assim, mais dentro do que ele vem tendo de resultado, né? A gente pegar aqui nos últimos meses, né, tava ali entre 87 e 90, 87, 90, esse patamar de 92 que ele vinha distribuindo, a gente já vinha acompanhando, né? Era um patamar um pouco mais puxado, né, tendo em vista os meses anteriores, claro. E aí ele
vai a expectativa, né, dar uma reduzida nesses 9,2, né, cair para dentro desse intervalo. Claro, ele pode entregar mais do que isso, logicamente, ok? Assim como também pode entregar menos do que isso. O guidance não é nenhuma promessa de distribuição, beleza? Aqui a gente tem a questão de rentabilidade, né? A gente vê o fundo deu uma caída naquele período da cota, né? A cota está caindo novamente, né? Então abre aí alguns picos no gráfico de rentabilidade. Aqui a gente tem alguns números que ele sempre coloca, né? Dessa vez ele ficou no top 3 de liquidez dos fundos do IFIX, né? E o primeiro fundo aqui é no número de ganho de cotistas, no aumento do número de cotistas. No portfólio a gente fica então 40 imóveis, né? Temos esses números aqui à frente, 10 estados, né? 7 locatários, a gente tem algumas posições altas, no caso o Atacadão agora passa a ser o maior inquilino, né? Esses outros três aqui deu uma reduzida com essa entrada desses imóveis, a gente tem questão geográfica, por tipologia, beleza? Contratos todos atípicos, né? Isso aqui, como eu falei, normalmente tem prazos de contratos bem grandes, na verdade, assim, para vencimento dos contratos, são contratos bem longos, e caso alguma questão de problema, né? O inquilino foi entregar o imóvel, né? Querer entregar antes, tem uma multa normalmente bem grande, né? Aqui a gente vê a listagem dos imóveis, né? Temos aqui o detalhamento dos imóveis, a gente vai avançar para ver a parte de alavancagem, beleza? Aqui ele vai falar novamente que a gente acompanha de outros relatórios, né? Que são CRIs casados, né? A questão dos contratos de aluguéis a longo prazo lastreando essas operações. Tem a questão do contrato atípico que eu acabei de falar. E aqui a gente vê em números, né? A questão das disponibilidades atuais cobrindo 9 anos. Ele falou lá que a expectativa é para mais de 12, né? Que ele falou lá no começo do relatório. E também o patamar de alavancagem atualmente de 35%. Quanto a esse patamar, como a gente viu, a expectativa dele fica entre 24 e 26, né? O resultado final dessa alavancagem. Tá? Esse 35% seria transitório. E também vai falar dos custos dessa alavancagem, né? A gente tem uma taxa média de IPCA mais 7,07, né? No caso, uma taxa ali high grade. Okay? Uma taxa não tão agressiva, mas tá ali dentro do high grade, beleza? Aqui a gente tem as disponibilidades, né, atual, e no caso, o que seria de pagamento, né? Então tem uma folga bem grande, né? Apesar dessa alavancagem, mas é muito daquela questão do cotista de cada um, né? Do risco que cada um quer correr, do entendimento que cada um tem, né? Mas enfim. Aqui o Garo na fila do pão, né, ele sempre coloca comparativos com outros fundos, a questão de rentabilidade, né? A média dos tijolos de renda urbana, a média do tijolo de híbrido, né? Comparando com outros fundos, alguns são bem parecidos, outros nem tanto, mas enfim. Aqui novamente questão do comparativo, beleza? Um pouco do histórico do fundo, e aqui a gente já finaliza o relatório do Garen, né? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, participa do grupo Telegram, o link do grupo Telegram vai estar na descrição do vídeo, beleza? Isso foi tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!